Brasil Watch Show nasce como uma evolução natural de uma história que começou com a GMT Watch Fair, o primeiro evento a abrir um novo espaço para o encontro entre marcas, colecionadores, apaixonados e a cultura relojoeira no Brasil. Mais do que uma mudança de nome ou de formato, a Brasil Watch Show representa a continuidade de um projeto pioneiro: aproximar o universo da alta relojoaria de um público verdadeiramente entusiasta, criando um ambiente no qual o relógio deixa de ser apenas um objeto de luxo para assumir o seu papel como expressão de história, engenharia, design, tradição e paixão. Por isso mesmo, a Brasil Watch Show não é apenas a sequência da GMT Watch Fair, é a continuidade de um movimento. E antes de apresentarmos o primeiro relógio que eu levarei comigo, precisamos voltar aos anos que sucederam a Segunda Guerra Mundial. Um conflito de escala humana sem precedentes, que entre 1939 e 1945 mobilizou cerca de 100 milhões de pessoas. Nesse contexto, o relógio de pulso deixou de ser principalmente um acessório e tornou-se uma verdadeira ferramenta militar. E logo após o conflito, a Europa iniciava um longo processo de reconstrução. A indústria retomava sua produção civil e uma nova classe de consumidores emergira e começava a demandar objetos que até então eram associados principalmente a profissionais e militares. E foi justamente nesse período que os cronógrafos suíços ganharam enorme difusão entre turistas, pois eram vendidos nas lojas, inclusive nos aeroportos, quase assumindo o papel de um verdadeiro souvenir da Suíça. Quem visitava o país durante os anos 50 e 60 poderia regressar para casa levando objetos típicos, e para aqueles que desejavam algo muito mais especial, regressariam com um legítimo cronógrafo mecânico suíço no pulso. E aqui entramos no segundo dia. Mas antes precisamos relembrar uma empresa que foi fundada no Japão em 1936, o que se tornaria a Ricoh Company. Sendo assim uma empresa que construiu a sua reputação nos setores de óptica, câmeras, copiadoras e equipamentos de precisão. A Ricoh tornou-se uma concorrente de nomes gigantes da indústria japonesa, como Seiko, Citizen e Orient. Fazendo então a gente chegar num capítulo particularmente interessante para nós, brasileiros, pois os relógios produzidos acompanharam o período da Era de Ouro da Zona Franca de Manaus. Porém, a chamada crise ou Revolução do Quartzo, iniciada após a apresentação do Seiko Astro em 1969, modificou completamente a indústria, e durante os anos 70 e 80, movimentos eletrônicos tornaram-se cada vez mais precisos, muito baratos e fáceis de produzir, levando inúmeras manufaturas tradicionais a desaparecer, fundir-se ou abandonar segmentos do mercado, fazendo com que a produção dos relógios Ricoh fosse reduzida e reorganizada, levando assim o seu valor para outra dimensão, pois os relógios Ricoh ajudam a contar a história de uma época em que Manaus
era uma das vitrines da modernidade industrial brasileira, recebendo tecnologia japonesa e participando diretamente da popularização do relógio de pulso no país. Torna-se assim praticamente uma joia que representa aquele período. Então foi isso, pessoal. Espero encontrá-los na Brasil Watch Show. Um abraço e até lá!